Salve, salve, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo Joelson Bata e essa aqui é a nossa disciplina de Física, vulgarmente conhecida como a melhor disciplina de todas, não é mesmo? Eu sei que sim. Relembrando aí, dando destaque especial, que essas aulas são destinadas aos meus queridos alunos lá do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente. Beleza? E se possível, pessoal, dá uma moralzinha lá no Instagram, professor Joelson Bata aí, que vai fazer seu professor aqui muito feliz. Beleza? Grande abraço. Vamos lá. Pessoal, a aula de hoje é uma aula top, topíssima. Aula de nível alto, que é a ponte de Wheatstone. Beleza? Essa ponte de Wheatstone não é uma ponte assim, tipo, ponte de hidrogênio ou uma ponte Bed-Stuy, sei lá, alguma ponte que você vai conhecer aí na sua vida. Não, ela é um dispositivo físico que a gente vai tentar aqui bater ele com vocês através de exercícios também. Beleza, mas o que ela é? Como eu falei anteriormente, ela é uma ferramenta de se resolver circuitos elétricos, beleza? É uma ferramenta. E se é uma ferramenta, pessoal, ela tem que ser utilizada aí da melhor forma possível. E qual é o objetivo dela? Bom, é dual. Eu digo que o objetivo dela é dual porque ela geralmente faz duas coisas, né? Ela é utilizada normalmente para cálculo de resistência. Cálculo de resistência. Isso porque na nossa última aula a gente viu que existia o amperímetro para medir a corrente, o voltímetro para medir a tensão elétrica. Mas não tinha assim, uma ferramenta para medir resistência. Essa aqui é uma ferramenta que também é utilizada para o cálculo de resistência. Mas principalmente para isso, né? Para resolver circuitos também. Resolução de circuitos elétricos. Tem uma situação bem específica que a gente vai trabalhar hoje. Beleza? Então é isso. Ele é uma ferramenta matemática, uma ferramenta... Coloquei ferramenta, né? É uma ferramenta matemática que visa o cálculo de resistência e a resolução de circuitos elétricos em uma condição específica que a gente vai trabalhar hoje. Beleza? Tá, pessoal, mas o que é esse nome? O Wheatstone. O Wheatstone é uma homenagem ao Sir, é um título da rainha. O Sir Charles, é um cavaleiro, né? O Sir Charles Wheatstone foi um cientista britânico, na verdade ele foi mais um inventor. Lá da era vitoriana, ele descobriu, por exemplo, o estetoscópio, né, que é utilizado pelos médicos. Mas as principais contribuições dele foram para a telegrafia e a ponte de Wheatstone, que recebeu o seu sobrenome, né? Charles Wheatstone. Tá. Como eu falei anteriormente, ela é utilizada para resolução de circuitos elétricos. Como a gente viu nas últimas aulas aí, tem a chamada associação de resistores, né? Que está associada a circuitos elétricos. E aí a gente viu que tinha em série e tinha em paralelo. Esse exemplo aqui, poderia dizer, suponhamos que aqui seja, né, 2 ohms, 3 ohms, aqui é 4 e aqui é 1. Bom, você bem sabe que quando a corrente elétrica vem aqui, nesse ponto, ela tende a se dividir. Então ela vai para cá para cima e vai para cá para baixo. A corrente elétrica que vai para cá para cima, ela atravessa tanto o de 2 quanto o de 3 ohms. Então nesse caso a gente diz que esses dois aqui, ó, eles estão em série. Porque a corrente que passa por um é a corrente que passa pelo outro, aqui em cima. E embaixo a mesma coisa, a corrente que passa no de 4 é a mesma que passa no de 1. Então eles também estão em série. E como eu falei para vocês, para calcular a resistência total aqui, ou equivalente, a gente lembra que em série começa com S, e S de soma. Então você soma esses resultados aqui. Ó. Ou seja, esses dois resistores de cima vão se transformar em apenas um resistor, que vai valer, no caso, como eles estão em série, você soma. Então a resistência aqui, ó, vai ser 2 mais 3. A minha resistência aqui vai ser de 5 ohms. E aqui vai ser, a resistência vai ser de 4 mais 1, ó, porque eles estão em série. E em série, soma. Então aí será de 5 ohms. E agora esses dois aqui, eles irão se transformar em apenas um, já que eles estão em, aqui eles estão em paralelo. Aqui eles estão em paralelo. E como é que eles vão se transformar? Eles vão se transformar em apenas um. E como é que se transforma em paralelo? Paralelo tem a letra P. P de produto. Então vai ser o produto R1 vezes R2 pela soma R1 mais R2. E aí no caso vai ficar quanto?
colocar aqui em vermelho, vai ficar bem bonitinho. Então a minha resistência aqui, ó, vai ser o produto dos dois, ó. O de cima vezes o de baixo, o de cima mais o de baixo. Isso vai dar 25 sobre 10, que vai dar uma resistência equivalente de 2,5 ohms. Ou seja, não é tão impossível de fazer isso aqui, né? Aqui está em série, esses dois de cima se transformam em um, agora está em paralelo, você aplica a fórmula do paralelo e você encontra o resistor equivalente aqui, nesse caso, né, dos circuitos elétricos aqui, para esse caso. Só alegria. Então eu poderia passar diversos circuitos sobre isso e ainda daria para fazer, tranquilamente, beleza? Tranquilamente, sem dor de cabeça. Agora o que acontece quando eu faço isso, né? Tá aqui, vou colocar novamente aqui, vai ter... Não, eu vou colocar aqui R1, R2, R3 e R4. Pode ser assim. Agora suponhamos que eu vou criar um resistor entre esses pontos aqui, ó. Pessoal, se isso aqui aparecer na sua prova, né, e isso aqui não estiver passando corrente elétrica, nesse caso, porque a corrente elétrica, veja, ela chega nesse ponto, ela se divide para cá, para cima e para cá. Antes ela só tinha um caminho para percorrer, agora não. Quando ela chegar aqui em cima, ela vai se dividir para cá e para cá. E se isso acontecer, tem que vir automaticamente aquele meme do Messi, assim, perdemos? Pois é, perdemos. Não dá para fazer isso aqui. Não com as aulas que a gente tem até agora. Porque esse procedimento aqui é um caso extremamente complexo, que vai necessitar de você uma coisa chamada, ó, você vai precisar pegar essa figura aqui e você vai precisar transformar ela em uma outra e tal, que é chamada de transformação delta Y, né? Transformação delta Y. Ou transformação delta estrela. Cara, isso é um inferno. Então, assim, nesses casos, a gente é o mesmo, perdemos, não dá pra fazer aqui não. Só que o Charles Whitson chegou nessa situação e disse assim, rapaz, meu amigo, eu não vou trabalhar com isso aqui não. Dane-se, eu não vou trabalhar com isso aqui. Eu vou criar uma nova forma de trabalhar com isso aqui. E aí foi o que ele fez. Ele pegou o mesmo circuito e malandramente foi o que ele fez. O que é de diferente de cima para baixo? Esse cara aqui, ó. O que é isso? Também é um resistor. Só que aqui é um resistor variável. O cara é malandro. O que ele fez? Ele colocou um resistor que ele vai rodando um botãozinho assim. Ele aumenta e diminui a resistência. Então aqui vai ter uma resistência 1. Aqui uma resistência 2. Aqui uma resistência 3 e aqui uma resistência 4. Certo? Quando ele liga o circuito, tem um medidorzinho aqui que a gente chama de galvanômetro. Um medidor de corrente. A corrente está passando aqui, ó. A corrente no galvanômetro. Beleza? Aí o que acontece? O Charles, ele viu o seguinte, ó. Ele colocou uma resistência aqui e essa resistência, ela é variável. O dispositivo que faz isso aqui recebe o nome de reostato. Vamos dizer que eu nunca falei isso aqui, ó. Reostato. É uma resistência que permite a variação dessa resistência aqui, desse valor. Tá, professor. Não mudou nada, é a mesma coisa. Ó. Só que aí o Charles viu o seguinte, ó. Como ela é variável, ele pode aumentar ela ou diminuir esse R3 aqui, ó. Aí ele percebeu que quando ele estava variando, essa corrente aqui, ó, começou a desaparecer. Malandramente o cara, ele foi rodando, e esse IG foi, ó, sumindo, até que chegou uma hora que não tinha corrente. Sacaram? Então quando não tem corrente aqui, ó, você volta para o caso anterior, para esse caso aqui, ó. E aí você consegue resolver dessa forma. Sacaram? Então o Charles, ele foi malandro. Ele colocou aqui uma resistência aqui, ó, variável, ficou rodando, até na hora que deu zero. Na hora que deu zero, papai, só alegria. Ó, só alegria. E aí, quais são as conclusões que a gente tem para esse experimento de Whitson? Ele colocou uma resistência variável para deixar de existir uma corrente. Só que há uma coisa mais importante do que isso, que é o seguinte, ó, por que não tem corrente aqui? Entre esses pontos aqui, X e Y. Imagine isso, um monte de bolinha em cima de uma mesa. E quando a mesa está certinha, está nivelada, não tem movimento de bolinhas.
Mas aí quando você coloca um desnível na mesa, as bolinhas fluem de um ponto para o outro. É isso que acontece com a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela só acontece aqui, ó, porque havia antes, no primeiro caso, um desnível de energia. Esse desnível de energia é chamado de tensão elétrica ou DDP. Então, quando ele ficou girando essa resistência, essa tensão entre esses pontos aqui, ó, ficou igual. Esses pontos têm a mesma energia, que fez com que a tensão entre eles, ou desnível, seja zero. Ou seja, não tem desnível. Então, se não tem desnível de energia, não tem por que os elétrons fluírem. Certo? Tá, então até agora, quais foram as conclusões top que a gente fez? A corrente elétrica lá nesse dispositivo, que a gente chama de galvanômetro, ela vai ser zero. Vai ser nula. Certo? Mas por que ela vai ser nula? Quando ela é nula, significa que a tensão elétrica entre os pontos X e Y é zero também. Ou seja, X e Y tem a mesma energia, por assim dizer. Certo? Eles têm a mesma tensão. Eles têm o mesmo valor de potencial elétrico. Ele tem a mesma energia, por assim dizer. E aí não há fluxo de elétrons. Certo? Beleza. E aí... Tá, professor, mas quando é que eu sei que isso aqui... Quando é que eu sei que essa corrente aqui é zero? Quando é que eu sei que isso aqui vai acontecer? Essa que é a grande sacada das questões. É muito fácil. Lembra como eu falei para vocês que às vezes esse dispositivo ele é utilizado para calcular resistência? Acontece que às vezes ele vai te dar todas as resistências e vai te pedir uma. Nesse caso, isso vai acontecer por quê? Porque para a corrente no galvanômetro ser zero, para a diferença entre X e Y ser zero, ou seja, X e Y estarem com a mesma energia, para isso aqui acontecer, para a ponte de Wheatstone acontecer, você precisa multiplicar cruzado. R1 vezes R2, ou R1 vezes o R3, que é o que está do outro lado, tem que ser igual a R2 vezes R4. Essa aqui provavelmente é a coisa mais importante que você vai precisar para resolver as questões de ponte de Wheatstone, certo? Isso aqui é o resumo da aula de hoje. A ponte de Wheatstone serve para quê? Para duas coisas, né? A mais importante dela, cálculo de resistência. Cálculo de resistência. Porque, veja, se aqui tem 4 letras, ele vai te dar essa, vai te dar essa e vai te dar essa para você descobrir a outra. Por isso que é chamado cálculo de resistência. Por que isso acontece? Ele facilita os cálculos de circuitos elétricos, porque ele coloca uma resistência variável que faz com que a corrente elétrica lá nesse dispositivo é zero. Quando a corrente é zero, ele se torna um circuito simples. Ó. Vai virar um circuito simples. Ou, como diriam os físicos e matemáticos, se torna trivial. Ó, trivial. Nada, fica mais fácil. E isso acontece porque a tensão entre esses pontos é nula. Isso só vai ser nula quando o produto das resistências cruzadas, né, R cruzados assim em X, ó, esse vezes esse, forem iguais. Show? Então, para a gente praticar esse resumo, vamos calcular isso aqui. Diz o seguinte, ó, muito fácil, muito fácil, muito fácil. A gente terminou a aula. Agora a gente vai praticar, beleza? Respira. Vamos lá. Diz assim, encontre a resistência Rx, sabendo que o sistema é uma ponte de Wheatstone e que a corrente entre os pontos X e Y é nula. Opa, cara, o cara já deu de presente, tá ligado? Ele diz que a corrente aqui, ó, é nula. Se é nula, pode fazer o que, professor? Se é nula, eu vou até fazer para você. Se é nula, significa que isso aqui, ó, pode sumir. Faz de conta que não existe circuito, porque não existe corrente. E aí, se sumir, ele me diz que a resistência tem que ser, ó, ele quer que você calcule essa. E eu falei para você, né? Basta você multiplicar cruzado. Rx vezes 6 tem que ser igual a 15 vezes 2.
E aí esse 6 que está multiplicando vem dividindo. Aqui vai dar 30, né? Então vai ficar assim, Rx é igual a 30 dividido por 6. O Rx vale 5 ohms. Pronto. É isso. Mentira, pessoal. É só isso, cara. E eu vou mostrar para vocês em questões como o Enem e etc. Então, vocês aqui é bem simples isso aqui. Então, a ponte de Wheatstone, ou eles te pedem a resistência total, que aí volta lá para a primeira questão que eu fiz, ou eles te pedem a resistência, que é essa aqui, ó, uma desconhecida. Por isso que a ponte de Wheatstone também é utilizada para cálculo de resistências desconhecidas. Show de bola, né, galera? Cara, só alegria aqui, velho. Olha aí. Vamos lá. Ó, uma questão teórica. Diz o seguinte, ó, a ponte de Wheatstone é um circuito, né, que pode ser utilizado para medir com grande precisão a resistência elétrica de uma resistência desconhecida. Perfeito, meu amigo. Só alegria. Isso aqui eu falei em aula. Para fazê-lo, no entanto, é necessário o quê? O que é necessário aqui? 3 coisas, cara. Ó, a corrente elétrica tem que ser zero. Os pontos, né, X e Y tem que ser a mesma potencial, né, tem que ser a mesma energia. Mesma energia, ó, igual... Mesma energia. E se eles tiverem a mesma energia, a tensão elétrica entre X e Y é zero. E R1, R3 é igual a R2, R4. Isso aqui é o resumo da aula de hoje. Vamos ver se a gente consegue responder aqui. Para fazer essa medição de resistência, é necessário o quê? É necessário que todas as resistências estejam conectadas em paralelo? Claro que não, cara. Por quê? Porque ó, tem uma assim e tem outra assim. Ó. Elas estão em série. Então, não é porque elas estão em paralelo. Não, tem em série também. Todas as resistências estejam em série? Não, também não. Porque essas duas estão em série. Só que essas outras duas aqui, ó, elas estão em série. Que faz com que essas duas, aqui, ó, essas e essas estejam em paralelo. Então, também estão em série e paralelo. Mas não é por isso. A ponte seja equilibrada. Isto é, que não haja passagem de corrente elétrica fluindo no galvanômetro. Perfeito, cara. Por quê? O galvanômetro é o cara que fica aqui, ó, medindo a corrente elétrica. Ó, corrente no galvanômetro. Viu? Ó, eu não falei lá na aula justamente para você fixar isso. O dispositivo que fica aqui no meio é o galvanômetro. É ele que fica medindo essa corrente. Ou seja, não deve haver corrente elétrica fluindo no galvanômetro. A gente diz que a ponte está equilibrada. Essa é a nossa resposta. A corrente que passa pela resistência seja nula? Não. Tem que ser nula aonde? No galvanômetro. Por isso que tem o letra G aqui no meio. Assim? Cara, show de bola, né? Olha aí, questão, agora uma questão mais né, parece mais difícil, mas não é. Diz o seguinte, uma ponte de Wheatstone equilibra-se quando conectado ao resistor de resistência R. Sabendo que os demais resistores conectados apresentam resistência elétrica. Aí vamos lá. R1 aqui, ó, vale 10 ohms, né? R2 vale 100, cadê o R2? Aqui embaixo, ó. E o R3 vale 16. Determine o módulo da resistência Rx. Ah, ficou fácil. Por quê, professor? Basta multiplicar assim, ó, cruzado. Ó. Então você multiplica lá, ó, 10 vezes Rx, que eu quero descobrir, tem que ser igual ao produto cruzado. Ó. 16 vezes 100. Então, ó, 10Rx é igual a 1.600. Esse 10 está multiplicando, não está? Vem dividindo. Então, Rx vai ser 1.600 dividido por 10. Ó. Tem um zero em cima, zero embaixo. Fica 16 dividido por 1, ou 160 por 1. Rx é igual a 160 ohms. Letra B. B de bata. Olha aí. Só alegria. Cara, fácil, né? Fácil aqui, cara. Só multiplicar cruzado. Ó. A parte teórica é mais difícil que a parte de cálculo. Que a parte de cálculo é só você multiplicar cruzado. Próxima questão. Ó. Considere um circuito elétrico igual ao mostrado no exercício anterior. Né? Considerando que a corrente que atravessa o galvanômetro aqui, ó, quanto é que é a corrente aqui? É nula. Determine os módulos da resistência Rx, ou seja, ele quer ainda o Rx, sabendo que esse cara aqui, ó, vale R, sabendo que esse aqui, ó, o R2, esse aqui vale 2R, e esse outro valor aqui vale 30. Né? Mas tem letra aqui, meu amigo, não se importe com isso.
Vá na fé, ó, multiplica cruzado. Vai na fé como se não houvesse amanhã. Você multiplica aqui, ó. Não é o R? É o R vezes o que tu quer descobrir. É o R, que deveria ser o número, vezes o RX que tu quer descobrir. Tem que ser igual a quanto? O 30 vezes 2R. Ó, sacaram a ideia? Por quê? Porque aqui em cima ó, vai dar 60, então vai ficar assim, ó. R vezes o que eu quero descobrir é igual a 60R. Poxa, professor, eles são iguais aqui, ó. Isso. Então, esse aqui está multiplicando, vem dividindo, vai ficar Rx é igual a 60R dividido por R. Ó, corta, corta. O meu Rx vai ser igual a 60 ohms. Letra B, B de barra, tá? Olha aí, só alegria. O que acontece, pessoal? Porque se aqui dobrou, aqui também ia ter que dobrar, né? O dobro de 30, 60, olha aí. E essa aqui também é a mesma coisa. Um pouco mais aí complicadinho um pouquinho, mas é a mesma coisa. Por quê, ó? Eu vou até redesenhar ela. Porque isso aqui é uma resistência, né? Então, ó, lá vem a corrente elétrica, aqui, ó. E aí ela vai para uma resistência. Então, ela vai para uma resistência. Aí depois vai para um ponto A. Um ponto A. Aí depois ele vem para uma outra resistência, 60. E vem para esse outro ponto aqui, ó. Então, aqui vai ser R e aqui vai ser o 60, ó. E na parte de baixo a mesma coisa, ó. Entre esse ponto e o ponto B tem uma resistência aqui e o ponto B. Aqui vale 90 ohms. E daqui para cá, ó, tem uma resistência que vale 120. E ele me diz, olha só, em azul, que a tensão a calcular o valor da resistência R, sabendo que o potencial eletrostático entre A e B é igual, né? Então aqui, ó, se o potencial é igual a esse, não há corrente elétrica aqui, ó. Ou seja, não há aqui corrente elétrica. Então é uma ponte de Wilson equilibrada. O que eu preciso fazer, professor? Multiplicar cruzado. Você precisa de multiplicação. Então vai ficar assim, ó, R vezes 120 é igual a 60 vezes 90. Esse 120 vai vir dividindo, então fica assim, Rx, R é igual a, isso aqui vai dar 54, 0, 0 dividido por 120. Corta o 0 em cima e 0 embaixo, fica 540 dividido por 12. Isso aí vai dar quanto? Dividido por 12, aqui vai dar 4, que dá 48. Então falta 6, embaixo o 0. 60 por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60. 0. A resposta aqui é 45 ohms. Galera, então a gente finaliza aqui essa aula de hoje, pessoal, com o enorme prazer de ter demonstrado esse conteúdo para vocês, que é um conteúdo maravilhoso. E a gente, né, pode disponibilizar posteriormente algumas outras aulas para vocês. Como eu falei anteriormente, quando essa ponte não está equilibrada. E aí vem aquela chamada transformação de delta estrela, delta Y, pi, t, enfim, tem vários nomes. Só que eu já adianto que ela é um pouco mais complicada do que aqui, mas nada que você não consiga entender, pessoal. Então mantenham-se firme e a gente se encontra na próxima. Grande abraço, tchau.